Alô, irmãs da Igreja Batista Campo Maior. Todos os domingos estaremos reunidas aqui às 17h30 para a reunião da MCM. Venha participar conosco. Toda primeira sexta-feira do mês, nós aqui em Campo Maior temos o evento Sexta Adorando. Você está mais que convidado para vir estar louvando a Deus conosco. Os preparativos já estão sendo feitos, nós aguardamos aqui a sua presença para adorarmos a Deus no Sexta Adorando. 12 de julho tem a nossa festa do Extraordinário. Venha, você e a sua família. Teremos barracas de doces e salgados, brincadeira, pescaria e muito louvor. Aqui na IBCM temos os pequenos grupos multiplicadores. Nos reunimos em pequenos grupos para estarmos alinhados com as ideias e objetivos da nossa igreja. Procure a liderança dos pequenos grupos para ver qual melhor você se encaixa. Todos os domingos, aqui na nossa igreja, às 17h30, nós temos as Mensageiras do Rei. Mensageira do Rei é uma organização missionária voltada para meninas de 9 a 16 anos. Venha você também fazer parte. E também aos domingos, a partir das 18 horas, temos a organização missionária Embaixadores do Rei, onde contemplamos aqui meninos de 8 a 17 anos, construindo meninos para não remendarmos homens. Também temos sexta-feira, nossa parte de esporte e lazer. Venha conosco, venha para a Embaixada, Pastor Alequim Lanes Filho, para ser feliz. Todas as quartas-feiras, o pastor estará respondendo perguntas difíceis à luz da palavra do Senhor. Vamos juntos buscar respostas das nossas dúvidas na quarta do crescimento. É muito importante estudarmos a Bíblia. É ela que nos direciona na caminhada com Cristo. É aquilo que nos faz ser mais próximos daquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Venha participar da nossa Escola Bíblica Dominical, todas as manhãs de domingo, às 9 horas. Agora eu te convido a estar se preparando para prestar um culto extraordinário ao Senhor Deus. Ele vai falar com você. Dia lindo que o Senhor nos dá, com sol, céu azul e um pouquinho de frio, né? Eu quero informar a igreja que há alguns irmãos em viagem e nós precisamos orar por eles. O diácono Júlio César está nos representando na igreja presbiteriana de Vila Jardim, que perdeu seu pastor. Temos também famílias de pastores enlutadas. Estranho, muito estranho, mas nós precisamos orar por essas famílias. E também te informar que este mês é o mês de aniversário da igreja e nós precisamos estar imbuídos nesta missão, que é a mais nobre das missões do mundo: pregar o amor que só Cristo Jesus transmite, pregar a transformação que só o Espírito Santo faz em nós. Então, queridos, esse momento em que nós estamos reunidos aqui em congregação, em união, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos estar realmente ofertando a Ele um culto extraordinário, um culto onde o nosso coração está alegre em saber que nós pertencemos a um Deus tão maravilhoso quanto o nosso. E assim, até o retorno do nosso Messias, Jesus Cristo, faremos em nome de Jesus. Vamos orar. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que estamos de pé, porque as suas misericórdias se renovaram sobre nós. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja que nos acolheu, onde nós estamos aprendendo mais e mais de Ti. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã, que nós estejamos sempre alegres em rever-nos e sempre alegres em saber que o Senhor, através da nossa comunhão, faz extraordinárias maravilhas na vida de pessoas que necessitam do poder do Teu Santo Espírito, de ter a tua palavra, que é a Bíblia Sagrada, como bússola para a sua vida,
e ter, Senhor, as nuances de vida longa e próspera em Cristo Jesus, apesar das aflições e tribulações deste mundo. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Por isso, Pai, recebe a nossa humilde oração que eu lhe faço em nome dEle. Perdoa os nossos pecados em nome dEle e que nós possamos viver sempre por Ele e para Ele. Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado por tudo e recebe o nosso culto em nome dEle, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. E eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor Deus, estamos aqui nessa manhã para poder te adorar e te render louvor, Senhor Deus. Receba a nossa gratidão e nosso amor para contigo, mesmo nós não merecendo, Senhor Deus. Receba o nosso culto dessa manhã. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome eu louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, Senhor Deus. Santo é o seu nome, santo, Senhor Deus. É a sua presença santa, Senhor Deus, é a sua pessoa. Continua recebendo, Senhor Deus, a nossa adoração em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Muito bom ver o nosso diácono Manuel Damasceno novamente. Glória a Deus. Teve um acidentezinho em casa, mas está aí firme e forte. Esse povo de Marinha não é mole. Amados, temos bastante orações e hoje eu quero fazer um momento de oração. Antes das nossas orações normais, né, de consagração de bens e vidas, eu quero fazer um momento de oração agora porque a irmã Luzia pediu a mim oração por ela e pelo sobrinho dela ontem. E que o sobrinho dela, deixa eu ver se ela conseguiu me mandar o nome dele. Precisamos orar, continuar orando pelas famílias enlutadas. Família do Fernando e da Raquel, da diaconisa Sara. Ela está sem internet, não mandou não, mas é o sobrinho, filho da irmã dela, que mora lá no Espírito Santo. Fez uma cirurgia ontem, implantou um marca-passo. E por ela também, né, que fica ansiosa com tudo isso. Precisamos orar também pela jovem Lavínia, está fazendo o vestibular hoje. Essa hora ela já deve estar começando lá, então... Sim, minha irmã? Também está fazendo? A Estherzinha, glória a Deus. Esse povo está crescendo, né? Eles estão crescendo, a gente não está ficando velho não, né, Elisa? Eles que estão crescendo mais rápido do que a gente está envelhecendo. Isso aí. Nós precisamos orar muito, meus irmãos, pela nossa igreja, para que nós continuemos com esse amor e com essa alegria de externar o amor de Cristo para toda a humanidade. E também esse mês de aniversário da igreja, que nós continuemos orando incessantemente para que Deus continue fazendo a obra dele, que nós continuemos seguindo e servindo ele da melhor maneira que ele deseja. Não é a nossa maneira, é a maneira de Deus. Nós estaremos esse mês recebendo no dia 28 a Igreja Batista do Jardim Oriental. Aqui de manhã eles estarão celebrando batismos aqui no nosso batistério.
Então, eu convido a igreja toda a apoiar essa nossa igreja, irmã, mãe, no caso. E também, no dia 13, que é o aniversário da igreja, nós estaremos reunidos aqui no templo de 6 horas da manhã até meio-dia. Para quê, pastor? Nesse dia, a Igreja Batista Campo Maior estará sustentando a muralha de oração da Convenção Batista Brasileira. Então, é uma muralha que já está há mais de 520 dias orando incessantemente, com todas as igrejas batistas do Brasil. E a nossa terá o privilégio de sustentar essa oração de 6 horas da manhã até o meio-dia do dia 13 de junho. Então, você que puder e quiser vir aqui nesse horário, nós estaremos aqui orando. Quando não estivermos orando, estaremos lendo a palavra de Deus e estaremos juntos, firmes e fortes, como batistas brasileiros, externando na nossa forma, do nosso jeito, da forma que a Bíblia é mais límpida para nós, que é o modo batista de interpretar e viver as Escrituras. Nós precisamos, e que nos transformou, nós precisamos ser usados. Vamos orar então, queridos, por todos esses motivos. Alguém tem mais algum motivo de oração? Fale agora. Irmão Irã, diácono Irã. Sim, Marcelo está no hospital ainda, está necessitando de orações, que a cirurgia que ele precisa fazer é um pouco delicada. Mas o Marcelão vai sair dessa em nome de Jesus. Muito obrigado, irmão, pela lembrança. Irmã Regina Glória. Amém, glória a Deus. Amém. Irmã Neia, Dilneia. Muito obrigado. Amém, muito obrigado. O dia desses loucos. E, queridos, é uma coisa impressionante, porque assim, todo pastor sofre, né? Não pelo ministério, o ministério não é peso para ninguém. Sofre pelas coisas do humano, né? E a gente, nesses dias, a gente fica reflexivo, e como Deus usa a vida de outras pessoas para falar justamente, responder o que a gente estava brigando com o Eterno. É impressionante como Deus ele é maravilhoso e misericordioso. Sim, Robin? Claudinho? Amém. Sim. E está com a irmã Almira, hoje é a enfermeira dele, viu? Ela está lá hoje, cuidando dele. Glória a Deus. Seu Marco é duro na queda. Já tem um monte de trabalho esperando ele. Ele já está esperando aí o bloco de concreto chegarem para começar a erguer as paredes do nosso novo templo. Quem mais? Alguém? Tem mais algum pedido? Sim, Sofia? Da prova da UERJ. Isso aí, mais uma que vai pedir para a Lavínia e para a Estherzinha. Vamos orar então. Santo Deus, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas petições em Tuas mãos, os corações aflitos em Tuas mãos, os doentes em Tuas mãos, para que o Teu Espírito Santo venha como um bálsamo restaurador de alegria, trazendo alegria para essas pessoas que estão tristes, trazendo saúde com o Teu Espírito Rafá, o Teu Espírito de cura, para aqueles que necessitam, trazendo, Senhor, para nós a Tua vontade sobre nossas vidas, o entendimento que sem Ti, Senhor, nós não somos nada nem ninguém, sem ter uma vida querendo Te alegrar e Te adorar e Te servir, a nossa vida não tem sentido. Por isso, Pai, em nome de Jesus, todos esses pedidos que fizemos, todos aqueles que forem para o engrandecimento do Teu nome, do Teu reino, todos aqueles que forem para gerar adoração ao Teu nome, que o Senhor nos conceda. Toma, Senhor, a irmã Luzia em Tuas mãos, toma o seu sobrinho em Tuas mãos, toma a vida do Julián em Tuas mãos, Senhor, dá força a esse menino,
a resistir, Deus, às suas lutas internas. Toma, Senhor, a diaconisa Miriam Mota e sua saúde, irmã Georgina, a irmã Zenaide. Toma, Senhor, a irmã Norma, a sua pressão, Senhor, continue sendo estabilizada por Ti, pois nós amamos ouvir a Tua serva aqui louvando no Teu coral. Assim como toda a melhor idade da Tua igreja, Senhor, que eles continuem tendo suportabilidade, porque nós sabemos que esse tempo frio, Deus, aumenta a pressão. Nós sabemos, Deus, que a violência tem aumentado o medo, a angústia do Teu povo. Mas, Senhor, põe em nós a certeza de que o Senhor está sobre nós, que o Senhor está nos cuidando de nós, que o Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor e que nenhum mal nos sucederá, pois estamos Te servindo e Te seguindo. Só a Tua vontade será feita sobre nós e a Tua vontade é o melhor para nossas vidas. Toma o irmão Eduardo, que está fazendo aniversário hoje, Senhor. Dê um dia maravilhoso a ele e toda a sua família na Tua presença. Que o Senhor alegre o coração desta família que tanto Te serve, Senhor. E em nome de Jesus, traz tranquilidade a Estherzinha, a Lavínia, que estarão fazendo essa prova. Que elas sejam bem-sucedidas e que o Senhor continue fazendo a Tua vontade e a Tua obra na vida dessas duas joias raras, que são essas duas jovens, que são Tuas. Em nome de Cristo Jesus, Tu sabes, Deus, o que anda nos nossos corações. Tu sabes, Senhor, como é este mundo. Então, por isso, Pai, nos mostra o que o Senhor quer que nós façamos neste mundo. Humildemente eu lhe peço. Em nome de Jesus, toma o Marcelo em Tuas mãos, a sua saúde, essa situação dele, Deus, que ele continue sendo alvo do seu poder e que o Senhor dê uma equipe médica que decifre e resolva o problema dele. Te agradecemos, Deus, pela cirurgia do seu Marcos, que o Senhor com certeza esteve lá operando sobre as mãos dos médicos e em breve o Teu servo estará aqui. Te agradecemos, Senhor, pela restauração do diácono Manuel Damasceno e o livramento que o Senhor deu a ele e toda a sua família. E muito obrigado, Senhor, porque Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou e sempre nos ajudará. Muito obrigado por tudo. É a oração que nós lhe fazemos em nome de Cristo. E também te entregamos a vida do Jefferson em Tuas mãos. Que o Senhor mostre a ele e ponha no coração dele, relembre na memória dele tudo aquilo que o Senhor já ministrou a ele através dessa aula e que essa lição venha trazer, Deus, muito crescimento espiritual para a Tua igreja e para todos nós, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Didi. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja conosco. Amém? Os irmãos já podem ir abrindo as suas Bíblias lá em Jó. Hoje vamos estar estudando a lição 4 da nossa revista. Silêncio de Deus é a esperança de Jó.
Só um instante só, irmãos. Algum dos irmãos já tiveram o privilégio de ler esse livro inteiro? E o que os irmãos acharam desse livro, desse Jó, esse rapaz, esse senhor, que sofreu ou não sofreu? Ele sofreu calado? Qual é a opinião dos irmãos em relação a esse Jó? Será que o sofrimento que ele sofre é igual ao que a gente sofre hoje em dia? Tem alguma igualdade, alguma similaridade com o que a gente vem sofrendo? Qual é a opinião em relação a esse livro? Fala aí, irmãos. Ó, a gente já estudou o justo sofrimento de Jó, desafio de fé diante de adversidades, o amigo de Jó e seus conselhos errados, e hoje a gente vai falar o silêncio de Deus e a esperança de Jó. Pelo que a gente já estudou, qual é a perspectiva que os irmãos conseguem ter desse livro, desse personagem, Jó? O irmão tem alguma opinião? Fidelidade, fé. Mostra que a gente sofre. Paciência. Mas será que Jó foi paciente realmente? Oi? Por quê? Questionou todo o tempo. Todo o tempo os amigos dele estavam tentando apontar o dedo para ele, né? Falando assim, ó. É meio aquela ideia da teologia da retribuição, né? Aquela ideia da retribuição. Se você faz algo bom, você vai receber algo bom. Se você faz algo ruim, vai receber algo ruim. Sim. Entendi. Questão da paciência. Quando a gente pensa em paciência, o que a gente pensa hoje em dia, na nossa época, na nossa modernidade? Quando vocês veem alguém paciente, quem que vem na mente de vocês? Pastor Rafael? Tem que ser paciente, né, para aguentar as ovelhas rebeldes. A pessoa passiva seria uma pessoa paciente ou não? Grau. Então a gente pode falar que existe graus diferentes de paciência. Existem aquelas pessoas que exteriormente demonstram uma tranquilidade, uma paciência, mas internamente está se corroendo. Corroendo de ansiedade, com dor no corpo, dor em todas as partes, dor de cabeça. Então, por que a gente fala que Jó era paciente? Já que a gente lê toda a Bíblia, todo o livro dele, a gente vê ele sempre questionando, perguntando o porquê, por que eu estou sofrendo, Deus? Eu que fui tão justo, eu que fui tão correto. Pode falar, irmão Eli.
Se a gente for parar para pensar, o irmão ele falou, trouxe uma contribuição muito boa. Se for parar para pensar em paciência, como a gente pensa hoje em dia, uma passividade, uma tranquilidade, não traz o real sentido de quando a gente fala paciência de Jó. A gente ser paciente não quer dizer que a gente não vai questionar. Né? Quer dizer que eu vou passar pela dor inerte, sem reclamar dela. Porque nós somos humanos, é natural. A gente sentiu a dor, a gente tem que expressar de alguma forma. Mas a gente vê que, apesar de toda a dor, de todo o silêncio de Deus, Jó manteve a fidelidade dele. Verdade. Irmã Elisa? Amém. Segura aí, irmão ali, segura aí. Vai, irmã Elisa. Tem mais coisa ainda, vai lá. Falar, irmão Jorge. Soubesse onde poderia achar, então eu chegaria ao seu tribunal. A gente vai ler isso aí, dessa lição de hoje. Então aqui Jó está questionando o que está passando. Verdade. Isso até que a irmã Elisa falou, o livro de Jó, ele traz a questão da nossa humanidade. Ele fala sobre o sofrimento humano. E ele demonstra que nós, como humanos, a gente sempre tenta entender tudo aquilo que a gente está sofrendo. Por um objetivo, porque a partir do momento que eu consigo entender, a partir do momento que eu consigo nomear aquilo, eu consigo controlar. Por isso que uma das formas que a gente usa, até alguns especialistas falam, para a criança, é a gente ajudar elas a nomear os sentimentos dela. Somente as crianças da fase de 2, 3, 4 anos. Você vê que a criança começa a chorar do nada.
Aí você começa perguntando, o que você está sentindo? É fome? Ah, esse choro é fome? Você está sentindo? É choro de fome. Aí quando a criança começa a nomear aquele sentimento, ela começa a ter o controle. Da mesma forma, nós, quando sofremos, a gente quer entender o porquê. A gente quer entender o para quê. A gente quer entender o motivo daquilo que está acontecendo. Porque a partir do momento que eu nomeio, a partir do momento em que eu entendo, eu tenho um domínio sobre ele. A partir do momento que eu dou um nome, por isso que a Bíblia fala, não tomarás o nome de Deus em vão. Porque a partir do momento em que eu tenho domínio sobre o nome de Deus, eu tenho controle sobre ele e eu passo a ser o Deus dele. Então a gente começa a entender que o livro de Jó ele vem demonstrando isso. A gente tem essa necessidade de entender o porquê e o para quê. Mas muitas das vezes a gente não vai entender. Muitas das vezes a vida, muitas das vezes Deus, ele não vai trazer essa resposta do porquê e do para quê. Às vezes é só ser humano. É você passar pela vida. Muitas das vezes você vai tentar entender, uma mãe vai tentar entender o porquê que um filho de 2 anos faleceu. Vai tentar, a gente estava no sepultamento lá do tio da Joyce, tinha um sepultamento ao lado, que era de um garoto, um adolescente, que foi encontrado por uma bala perdida, num campo de futebol. E muitas das vezes aquela mãe dali, ela fica entendendo, mas por que Deus? Por que aconteceu isso? E para a gente tentar aliviar um pouco, a gente fala assim, não, você não tem que entender o porquê, tem que entender o para quê. E muitos tentam falar assim, não, às vezes Deus levou ele para poder, lá na frente, ele não se envolver em certas coisas erradas. A gente fica dando essas explicações que não tem nenhum firmamento, nenhum fundamento. Muitas das vezes a gente vai passar pela vida sem entender o porquê e o para quê daquilo que aconteceu. E o livro de Jó, ele traz isso para a gente. Ele demonstra essa humanidade, essa parte que demonstra a nossa fraqueza. E demonstra que nesse momento onde a gente não entende o porquê e o para quê, o motivo daquilo, que a gente tem que manter a nossa fidelidade em Deus. A nossa lição, ela fala assim, né? O silêncio de Deus e a esperança de Jó. Vamos ler lá Jó 23, de 1 até o 7. Ele diz assim, respondeu, porém, Jó, ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, conteria comigo? Não, antes me atenderia. Ali, o homem reto pleitearia com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz. A gente começa a ver nesses 7 primeiros versículos, no 23, é tudo que a gente passa quando a gente está sofrendo. A gente começa a tentar, que o Jó começa a falar que não, eu estou procurando Deus. Eu quero encontrar onde esse Deus está, o local físico, para que eu vá lá e eu pleiteie. Eu fale com ele, eu me defenda perante esse tribunal. Qual é o motivo que eu estou sofrendo tudo isso que eu estou sofrendo? Por que buscando uma explicação, um motivo, uma razão disso tudo. E explicando para Deus e tentando, dessa forma, encontrar a absolvição. Encontrar uma solução para aquele problema. Aí agora a gente começa a trazer para nós, seres humanos. A gente vê que desde a antiguidade, eles já falam desses problemas humanos, do sofrimento. Quando nós sofremos, qual é a primeira coisa que a gente procura entender? Se a gente recebe uma notícia de uma doença, um câncer, qual a primeira coisa que a gente vai começar a falar? A gente vai chegar assim e orar para Deus e pensar, Deus, por que eu estou sofrendo isso? Ou então quando algum familiar muito querido falece antes da hora, que não é o ciclo natural, um filho morre antes dos pais, dos responsáveis, ou então a perda de uma mãe, antes
da época ideal, quando você pede quando criança ainda, ou então a perda de um trabalho e você se vê sem uma forma de sustentar a sua família, a gente começa a se perguntar assim, não, Deus, por que eu estou sofrendo isso tudo? Eu sou fiel a você, eu estou na igreja, eu faço missões, eu leio a Tua Palavra todos os dias, eu falo com o Senhor todos os dias, e por que eu estou sofrendo isso tudo? E a gente procura Deus para a gente questionar essas coisas. E Jó ele vem mostrando que há essa procura. Só que em nenhum momento Jó ele recebe uma resposta sobre aquele problema dele. Quando Deus ele aparece para Jó, eu acho que mais lá para frente a revista vai entrar nisso, Deus em nenhum momento responde a Jó. Não há nenhuma resposta para Jó. Deus ele só demonstra a onipotência, a onisciência, o poder de fazer o que ele quiser, quando ele bem entender, no momento que ele quiser. Então ele mostra o seu todo poder para Jó. E não responde os questionamentos dele do porquê e do para quê. Apenas isso. Então, a gente começa a ver o momento em que Jó, apesar dos clamores, apesar das orações, apesar dos questionamentos, eram orações que Jó fazia, aqueles questionamentos. Então, a oração é um falar com Deus. A gente às vezes pensa que a oração é apenas aquela, Deus amado, Pai bendito, estamos aqui em Tua presença, com aquelas palavras difíceis, estamos aqui em Sua onipresença, onde buscamos o Teu beneplácito da Sua... Não, a oração é um falar com Deus, é você derramar o seu coração perante Ele. É claro que quando a gente faz uma oração em comunidade, a gente não vai fazer da mesma forma que a gente faz no nosso íntimo. Que às vezes fala assim, paizinho, eu estou sofrendo com tal coisa assim, é diferente. Mas a oração é essa fala, esse questionamento muitas das vezes a Deus, de perguntar a Deus por que eu estou sofrendo. E Jó encarava o silêncio de Deus em todo momento. O não responder de Deus. Não sei se alguns dos irmãos já sofreram isso. De estar orando, estar lendo a palavra, de estar buscando. E a gente só experimentar aquele puro silêncio de Deus. Chegar a um ponto de achar assim, não, Deus não está nem aí para a minha dor. De chegar e falar assim, não, Deus rejeita orações. E era isso que Jó estava sofrendo, era isso que esse capítulo 23 traz para a gente, de entendimento. Até a revista, tem uma parte lá que ela fala assim, essa insistência em buscar a Deus, mesmo em meio ao silêncio, mostra que sua fé não é superficial, baseada apenas em bênçãos visuais, mas sim enraizada em uma confiança profunda. Quando, apesar do silêncio que Deus ele impunha sobre Jó, porque Deus ele é o Todo-Poderoso, ele faz o que ele quiser, que ele bem entender, que ele achar o que é melhor, o que é ruim. Deus ele pode fazer o bem, pode fazer o mal, porque ele é Deus. Se ele fosse limitado, ele deixaria de ser Deus. Mas apesar desse silêncio, dessa falta de resposta, dessa falta de retorno, dessa falta de feedback, ele se manteve ali buscando. Isso demonstra que a fé dele não era uma fé superficial. Não era uma fé baseada naquilo que Deus nos responde, naquilo que Deus nos dá, naquilo que Deus faz por mim. Porque Jó ele não buscava a Deus porque ele era abençoado, ele era próspero, ele tinha 7 filhos, cada um dos filhos eram donos de hectares de fazenda, tinha outro filho que era dono de bolsa de valores, um era o primo rico, o outro era aquele outro que anda com ele também, esqueci o nome dele, mas que ele já foi militar também, que anda junto com ele, aí o outro era o Cariane, tudo rico, filho deles. E a fé dele não era baseada naquilo que ele ganhava ou naquilo que Deus tinha abençoado a ele. A fé deles era baseada em uma dependência total em Deus. Então,
Então a gente vê que o livro de Jó ele vem ensinando isso, sobre uma fé realmente alicerçada em Deus, não uma fé superficial. Ele vem falando sobre a espiritualidade verdadeira. Pode falar, irmã Elisa. Essa convicção que, em meio a tanto sofrimento, a tanta angústia, ele sabia a quem recorrer. E silêncio não, ele sabia que só Deus poderia ser por ele, tirar ele daquela situação ou explicar aquela situação. Porque às vezes a pessoa não diz, Deus não está me respondendo, vou recorrer a outra coisa. Então, ele não, ele sabia que o negócio dele era com Deus, era Deus que estava no controle do tempo todo. A gente pode até pensar que às vezes, vamos falar assim, né? Existia uma ideia de uma retribuição, quando até o próprio Antigo Testamento ele traz sobre isso, sobre as bênçãos e maldições. Ele fala que quando Deus está com o povo, ele vai ter bênçãos, o povo. E para Deus estar com o povo, ele tem que ser obediente. E quando Deus ele não está com o povo, vai vir as maldições contra aquele povo. E muitas das vezes, o Jó, ele está sofrendo aquilo, ele achava que Deus não estava com ele mais. E ele estava tentando entender, Deus, o que eu fiz para o Senhor não estar mais comigo? Porque eu estou sofrendo tanto. Eu estou sentindo um vazio tão grande. Eu só quero entender para poder eu ter essa minha fé alicerçada realmente no Deus vivo, no Deus de Israel. E Jó, ele só recebia o silêncio. Até um determinado momento onde Deus começou a responder, não responder a ele. Deus, ele apareceu para Jó, no meio de, acho que de um redemoinho. Mas a gente vê que ele vem falando sobre a verdadeira espiritualidade, sobre o verdadeiro, a pessoa que é verdadeiramente espiritual. Teve um pastor, se não me engano foi Augusto Nicodemos, ele, em uma das pregações, ele fala que a pessoa verdadeiramente espiritual não é aquela que fica falando coisas espirituais, fica falando muito bonito, aquelas pessoas que ficam fazendo shows, que quando chega lá fala e o demônio sai. Não, a verdadeiramente espiritual é aquela pessoa que, apesar do silêncio de Deus, continua tendo fé naquele Deus e continua buscando a Ele, entendendo que devemos depender dEle. É nós que dependemos de Deus, não Deus que depende de nós. E Jó ele traz esse ensinamento. Esse livro ele é tão profundo nos pensamentos que ele traz sobre isso. Ele fala sobre o sofrimento humano, ele mostra que nós como humanos questionamos e demonstra que, apesar do silêncio, devemos manter a nossa fé em Deus. Mesmo sem ver ou sentir, Jó não abandona a sua fé e continua esperando por um encontro a Deus, que traga a luz ao seu sofrimento. Então, apesar de todo aquele silêncio, ele ainda continuava buscando. Pode falar, irmão Eli. Olha só, a grande dificuldade de Jó é entender por que ele estava se passando por essa coisa. Eu estou apanhado aqui, mas eu não sei. Apóstolo Paulo fala o quê? Para nós, nos incentiva a orar uns pelos outros. Aqui a história de Jó fala que ele era um homem íntegro. Apanhado aqui, mas ele fala que ele era um homem íntegro, ele fazia tudo certinho. Olha só, ele não era ligado só aos amigos dele, só a família dele, não. Ele tinha uma relação exemplar com a família dele e com os amigos dele. Ele orava para ele, se preocupava não só com a família dele, com todos os amigos dele. Entendeu? Ele era um cara super ligado, fazia tudo certinho. Eu tenho um cunhado que ele acorda de madrugada e fala assim, eu tenho meu caderno de oração, de pedido, e ora para muitas pessoas. Eu acho isso fantástico. Entendeu? Então o Jó não estava, a dificuldade dele é entender o que estava acontecendo com ele, ele fazia tudo certinho, e passando por aquilo ali, ele não achava explicação. É um ponto. Você começa a pensar assim, vamos pensar, vamos materializar o Jó, vamos voltar ao tempo de Jó, deve ter sido mais ou menos lá. Alguns falam que a história de Jó, ela é a mais antiga da Bíblia.
ele fala que é até um dos primeiros livros da história dele. Tá? Quando foi realmente escrito, não foi, né, o primeiro livro realmente. Mas esse conto, essa novela de Jó, era algo que já era ensinado, já era falado através da tradição. E para a gente entender, vamos voltar à mentalidade daquele povo, daquela época. Então a gente tem que voltar pelo menos aí uns 4, 5 mil anos atrás, aonde era visto Deus como alguém que, se a mão de Deus estivesse sobre o povo, aquele povo teria as bênçãos, teria a proteção daquele Deus. Então não veria o mal sobre aquele povo. E qual seria esse mal sobre aquele povo? Era a falta de chuva, a seca, porque com a seca eles não têm o que comer. Muitas das vezes invasores estrangeiros, muitas das vezes que tinham armas melhores e iriam poder atacar eles. Outras das vezes é que esses invasores estrangeiros eram muito mais numerosos. Então, quando eles tinham essa mão sobre esse povo, sobre eles, a mão de Deus iria proteger eles. Já se fosse retirada aquela proteção que eles tinham de coisas que eles não conseguiam dominar, que era a chuva, eles não conseguiam dominar, fazer a chuva. Como hoje, em alguns países, eles conseguem fazer isso. Eles jogam alguma coisa na atmosfera que faz com que ocorra a chuva. Mas eles não tinham esse domínio naquela época. Então eles dependiam de que Deus tivesse em favor aquele povo para que pudesse ter aquela chuva. Por isso que existiam os sacrifícios, para que aquele Deus se agradasse. Então essa era a mentalidade. Então eles acreditavam que se estamos bem, estamos prósperos, estamos tendo prosperidade, estamos tendo abundância na nossa agricultura, não estamos sendo invadidos por povos estrangeiros, quer dizer que estamos sendo abençoados, então Deus está conosco. Então, a partir do momento em que vem uma seca, a partir do momento em que vem um povo estrangeiro e vem tentar nos dominar, estamos entrando em guerra, e por algum motivo estamos perdendo, quer dizer que Deus não está mais em nosso favor. E muitas das vezes esse era explicado por culpa de pecados, por culpa de algo oculto que aquele povo, ou desobediência, de não estar mais servindo aquele Deus, de não estar mais adorando somente aquele Deus, ou não estar adorando mais aquele Deus. Então essa era a mentalidade. Aí a gente começa a ver assim, como o irmão ele falou, Jó era um homem íntegro, próspero, todos os filhos dele, todo final de semana se reuniam para comer todos juntos, então existia harmonia no lar, era um lar harmônico, e Jó era respeitado, ele tinha respeito da comunidade. Então todos, quando olhavam para o Jó, falavam assim, nossa, esse cara daí eu quero ser igual a ele, porque ele é muito sinistro, ele é muito legal, ele é bom, olha a família dele, a harmonia que tem na família dele. Então o que eles consideravam? Não, Deus, a mão de Deus está em favor de Jó. Então isso quer dizer que Jó é um homem íntegro, é um homem que não tem pecados, é um homem que não tem nada oculto, é um homem que é realmente obediente a Deus. Mas aí a partir do momento em que chegou lá o filho do cão, o acusador, que a Bíblia fala, né, o acusador, entra naquela assembleia dos anjos, perante Deus, e falou assim, aquele Jó dali, ele é isso tudo, porque o Senhor tua mão está sobre ele. Porque o Senhor está dando favorizinhos para ele. Quero ver quando você retirar, se ele vai continuar ainda íntegro, te servindo, te buscando, sendo fiel a você. Nesse mesmo momento, ele vai recorrer a outro Deus. Ele vai esquecer de você e vai recorrer a outros deuses, que era o comum. Então, a partir daquele momento, existia essa ideia de retribuição. Não algo muito diferente de hoje em dia. Algumas pessoas têm essa ideia de que se ele está sendo abençoado é porque ele está sendo fiel a Deus, é porque ele está sendo obediente. A partir do momento em que ele começa a acontecer algum problema, foi mandado embora, perdeu alguém, está devendo alguma coisa. Me lembro que na época do pastor Rafael, assim que ele... Pastor Rafael não, foi pastor, está repreendido. O pastor Eliakim,
em que ele descobriu o câncer, teve um irmãozinho daqui da igreja, que eu não vou falar o nome, um irmão da igreja, que falou que o pastor recebeu aquela doença porque porque tinha alguma coisa de errado que ele tinha que se consertar perante Deus. Essa ideia de retribuição, de que Deus ele vai te dar uma doença porque você está desobediente, porque você não está cumprindo, Deus vai levar o seu filho, vai tirar o seu emprego porque você não está sendo fiel no dízimo, na oferta, Deus ele vai fazer isso, é uma ideia de um Deus criança, um Deus que fica magoadinho porque a gente não está fazendo o que ele quer. O que o livro de Jó mostra que não é isso. Então a gente começa a entender que naquela época eles tinham essa ideia dessa retribuição. Então aconteceu aquilo tudo com Jó. E vieram os amigos deles e começaram, temos essa ideia de que, então quer dizer que você tem algum pecado oculto. Você cometeu algum erro na sua vida que você, tem que confessar, tem que falar pra gente fazer a fofoca para a comunidade inteira, porque era isso que a gente queria. Eu quero saber o que você fez para eu poder fazer lá, jogar lá no Instagram, lá no grupo lá da igreja, lá da comunidade, no Instagram, no WhatsApp, para que você possa sofrer as consequências, aí sim Deus voltar com sua mão de proteção sobre você. E era essa busca que eles estavam fazendo, porque era essa era a interpretação, a teologia que muitas vezes existiam naquela época. E Jó, ele também acreditava muitas vezes nisso. Tanto que ele tentava se defender, falando assim, Deus, em nenhum momento eu fui desobediente, em nenhum momento eu fiz nada que fosse contra a sua palavra. É uma parte aqui que a gente vai ler, ele fala que a todo momento eu guardei a sua palavra no meu coração. A todo momento eu fui fiel a você. Por que eu estou sofrendo isso? E ele só experimentava o silêncio de Deus. E ele começa a mostrar, no final, a gente vai chegar aí na revista, mas eu vou adiantar um pouquinho, a gente mostra que quando Deus aparece, Deus ele não fala que Jó sofreu aquilo porque ele foi desobediente. Ele mostra que Jó, que ele sofreu aquilo, ele não dá nenhum motivo de Jó ter sofrido aquilo. Então isso demonstra que o sofrimento faz parte da humanidade. Não é uma questão de retribuição, de uma obediência ou uma desobediência. É algo de ser humano, o sofrimento. E nós, como humanos, apesar desse sofrimento, devemos permanecer fiéis a Deus. Não buscar subterfúgio, buscar outros deuses para resolver os nossos problemas, os nossos sofrimentos. E é dessa forma que o livro ele vai trazendo esse amadurecimento na forma de espiritualidade, de fé que aquele povo vivia. Vamos ler o versículo 10 e 12 do 23? Ele diz, de 10 até o 12. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei seu caminho e não me desviei dele. Dos mandamentos de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. A gente vê aí ele falando de que se ele fosse no tribunal, ele entraria naquele tribunal e seria provado como ouro e estaria mais refinado. O ouro ele passa pelo fogo para tirar as impurezas. E a partir do momento que ele passa daquele fogo, quando ele sai daquele fogo, ele sai mais puro, sai com um valor mais alto, porque não tem mais aquelas impurezas que quando você tira das minas, ela vem muitas vezes juntas. Então Jó ele vem trazendo, falando isso, respondendo àqueles amigos chatos que só queriam fazer fofoca, só queriam saber o motivo de que alguma coisa tem aí escondida. Fala logo, Jó. Quero jogar aqui no grupo aqui da família aqui, da comunidade. Mas Jó ele vem falando, não, Deus, eu posso passar pelo teu fogo aí, pela tua aprovação.
e vai ver que eu vou sair mais puro, igual o ouro. E ele vem se defendendo ainda perante Deus. E apesar dessa defesa toda, ainda continua o silêncio. A nossa revista fala assim, ele declara, ele porém sabe o meu caminho, provando-me. Ele sairei como ouro. Esse versículo é uma expressão de esperança. Pois apesar de não entender o propósito do sofrimento, Jó acredita que sua integridade será provada e ele sairá purificado. Jó ele sabe da integridade que ele tem. Ele sabe que a sua fé não está alicerçada em bênçãos materiais, que a sua fé não está alicerçada em honras que ele tenha, que proveniente de Deus. Ele não está alicerçado em coisas que são temporais, coisas que são desse mundo. Ele está alicerçado no Deus verdadeiro, um Deus que é atemporal, um Deus que está além da nossa explicação. Apesar de todo momento ele buscar o propósito, o motivo, a razão, a fé dele estava alicerçada, então ele vivia a verdadeira espiritualidade. Ele vivia a verdadeira fidelidade, ele vivia a verdadeira paciência. E apesar do silêncio, ele se mantinha fiel a Deus. Tem aqui no finalzinho também dessa segunda parte, eu marquei aqui também, ó. Essa postura nos ensina que a verdadeira fé é aquela que persevera, independente das circunstâncias. Quando nos agarramos às promessas de esperança e nos mantemos fiéis, mesmo sem entender o porquê das situações adversas, demonstramos uma fé que é madura e que não depende de resultados imediatos. Isso que é mais interessante, né? Demonstramos uma fé que é madura e não depende de resultados imediatos. Às vezes a solução para aquele sofrimento vai vir, em algum momento. Pode vir, pode não vir. Às vezes a solução daquele sofrimento pode ser você ser levado para a glória com Deus. Às vezes a solução daquele sofrimento pode não acontecer com você em vida. Mas ele vem. E apesar de não chegar de forma imediata, ainda se mantém a fé madura no Deus eterno, no Deus vivo. Pode falar, irmão. Ah, é verdade. Coisa linda, né? Ele demonstra aquilo que a gente sempre fala, que devemos ter toda a nossa dependência em Deus. Ele fala que guardou os mandamentos de Deus no seu coração. Então, como ele guardou no seu coração, no seu íntimo, no local mais precioso dele, ele pôde ter perdido tudo. Se ele tinha aqueles mandamentos, ele já tinha tudo na vida dele. A gente vê que essa é a verdadeira espiritualidade, a verdadeira fidelidade a Deus. De que, apesar dos sofrimentos, apesar das perdas que todos nós passamos ao longo da nossa vida, nos mantemos fiéis a Deus, na busca incessante dele, nas orações, na leitura da palavra. Porque não é a resposta que ele nos traz que depende, não é aquilo que ele nos dá que depende da nossa fé. A nossa fé depende somente no que ele é, no que ele é em nossas vidas. Então a gente vê que ele vem colocando esse pensamento, essa interpretação, essa ideia no nosso coração. Pode falar, irmão Jorge, primeiro. Apesar do que está passando, apesar dos questionamentos lá no íntimo, a gente sabe, apesar de tudo que a gente passa, a gente sabe que Deus está com a gente. Amém.
Vai, irmã ali. Eu tenho a certeza que eu não fiz nada disso. Verdade. Isso que é o mais lindo de tudo, né? O ensinamento que esse livro, que é tão profundo, ele nos traz. Ele não fala só sobre um rapaz, um senhor de idade que sofreu. Ele vem trazendo que esse senhor, esse Jó que sofreu, é eu, é a Elisa, é Jorge, é Eli, é cada um de nós que estamos aqui, que sofremos muitas das vezes, que questionamos muitas das vezes. Levante a mão a primeira pessoa que passou por algum sofrimento e nunca perguntou assim: Deus, por que eu estou fazendo isso, Deus? Caramba, sou fiel a você. Aí a gente sempre bota assim: Deus, eu sou fiel a você, ó, estou indo para a igreja todo dia, dou lá meu dízimo, minha oferta lá, ó. Por que eu estou passando por isso, Deus? E a gente começa a entender que é coisa de ser humano, somos humanos. O sofrimento, as doenças, veio para chegar no humano, não no poste. Né? Quem dera fosse os postes que ficassem doentes, a gente não. Mas, felizmente, para a nossa má alimentação, nosso estilo de vida ruim, as doenças vieram. E antes, quando as pessoas tinham um bom estilo de vida, ficavam doentes da mesma forma. A Bíblia mesmo relata, né? Pessoas com lepra, com doenças, com epilepsia, com tudo isso que existe hoje, que hoje em dia a gente nomeia, mas na época não eram nomeados. Então a gente começa a entender que o sofrimento é humano e a verdadeira espiritualidade, a verdadeira fé, uma fé madura, é aquela pessoa que, apesar do silêncio de Deus, apesar desse sofrimento, de a gente questionar, entender o porquê e o para quê, e não receber a resposta, muitas das vezes acontece de não receber, isso tem que ser bem sincero. Às vezes quando a gente chega e fala assim, não devemos entender o porquê, mas o para quê, às vezes é uma maldade que a gente faz com as pessoas. Mas a gente tem que entender, a gente tem que confiar em Deus. Às vezes a gente vai entender o para quê, lá na frente. A gente vai olhar, vai se olhar, fazer aquela introspecção que a gente normalmente faz todo final de ano. A gente pega aquele finalzinho de ano lá, que é as 2 últimas semanas, a gente começa a ser reflexivo. Ou então na semana do aniversário. Não sei se os irmãos fazem isso, mas acho que todo mundo passa do seu próprio aniversário. Na semana a gente começa a refletir sobre a vida, sobre tudo que passou, começa a lembrar coisas do passado que você passou e você começa a entender, caraca, agora eu entendo o para que eu sofri aquilo lá no passado. Foi para eu ficar mais maduro, foi para eu amadurecer, foi para eu crescer. Ou então foi para eu aprender que aquilo dali eu não posso fazer mais, eu tenho que mudar aquilo. Às vezes o para que ele vem, não de forma imediata, mas ele vem uma hora. Mas é entender que apesar desse silêncio de Deus, devemos manter a nossa fé alicerçada nele. Vamos ler o 24, do versículo do 1 até o 12. A nossa lição ele fala assim, a aparente indiferença de Deus. A gente começa a trazer aquele pensamento de que, eu estou sofrendo pra caramba, eu sofro muito. E aquela outra pessoa dali, cara todo errado, rouba na empresa, mente para a esposa, trai a esposa, cara ali bem de boa, com saúde, eu aqui sem saúde nenhuma, sendo fiel, indo para a igreja, sendo fiel à minha esposa. A gente às vezes se questiona dessa forma. E Jó traz esse questionamento também. Ele diz assim do versículo 1, o capítulo 24. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamentos. E porque os que os conhecem não veem tais dias.
Há os que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam do órfão o jumento, da viúva, e tomam-lhe o boi. Desviam do caminho aos necessitados, e os pobres da terra todos têm de esconder-se. Como asnos, montés no deserto, saem este para o seu mistério, à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. No campo cegam o pasto dos perversos e lhe rasbiscam a vinha. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm coberta contra o frio. Pela chuva das montanhas são molhados e não têm refúgio, abraçam-se com as rochas. Orfãozinhos são arrancados ao peito e o dos pobres se torna um penhor. De modo que estes andam nus sem roupas e famintos arrastam os molhos. Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam-lhe largar, contudo padecem sede. Desde a cidade gemem os homens, as almas dos feridos clamam, e contudo, Deus não tem isso por anormal. Aqui o Jó faz um grande questionamento. E algum de nós já deve ter ouvido isso, né? Se Deus existe, por que sofremos? Alguém já ouviu isso? Se Deus existe, por que nasce uma criança deformada? Se Deus existe, por que existe guerra no mundo? Se Deus existe, por que eu fui mandado embora do meu trabalho, apesar de toda a minha fidelidade a Ele? Então, o Jó, ele vem trazendo esse questionamento que hoje a gente bota que Deus existe. Jó, ele falou que, por que Deus não considera isso como anormal? Por que Deus, ele também não julga essas pessoas que cometem isso? Que fazem o que não está de acordo com a sua palavra? Que não guardam seus mandamentos no coração? Então, Jó, ele vem trazendo esse questionamento também. A revista fala assim, para Jó, Deus permanece indefinível, não puniu os ímpios, nem recompensava os justos. Parecia que ele estava indiferente com os atos do ímpios que espalhavam confusão na terra. E para os bons, os justos, não viam os seus dias como tempo bendito, em que as bênçãos e recompensas foram de bem-aventurança, nomeado pela vontade generosa de Deus e operado por sua soberana benignidade. Então ele fala que Deus não está nem aí, porque o justo não é punido, quer dizer, o ímpio não é punido e o justo não é abençoado. Deus, ele esqueceu da humanidade. Ele existe, ele está lá, mas ele deixou a criação dele de lado. Então, o Jó, ele vem trazendo esse questionamento. Ele passou por essa fase desse questionar a Deus, de assim, não, cara, Deus ele não está mais nem aí tanto para o ímpio quanto para o justo. Ele continua lá nas afazeres deles de Deus. E a revista ele fala assim, no entanto, apesar dessas dúvidas e questionamento, Jó não abandona sua fé. Ele continua acreditando que em seu tempo perfeito, Deus trará a justiça e restaurará a ordem. Então ele fala, nos outros a gente vai começar a ler, se aprofundar mais. Ele vem trazendo sobre isso, de que apesar de Jó achar que Deus não está nem aí, ele continuava na sua fidelidade a Ele. Ele continuava na sua fé de guardar os seus mandamentos no coração, acreditando que no tempo oportuno de Deus, tempo perfeito de Deus, veria toda a restauração da vida dele, aonde Deus restauraria tudo aquilo que ele tinha perdido, onde Deus responderia o motivo daquele sofrimento que ele estava sofrendo, onde Deus daria a razão, o para quê daquele sofrimento que ele estava vivendo. Podia ser em vida, podia ser em morte. Deus traria a verdadeira solução para o problema dele. A jornada de Jó é um exemplo poderoso de fé e perseverança em meio ao silêncio de Deus. Jó nos ensina que mesmo quando parece que Deus está distante e que nossas orações não encontram resposta, devemos continuar buscando e mantendo a nossa fé firme no Senhor. O silêncio de Deus muitas vezes é um convite para confiarmos ainda mais nele
e nos aprofundarmos em nossa relação com o Criador. Quando entendemos que o silêncio não significa ausência, mas uma oportunidade de fortalecer nossa dependência de Deus, encontramos paz em meio às provações. O exemplo de Jó nos encoraja a esperar pacientemente pela intervenção divina, confiando que no tempo certo, Deus revelará seus propósitos e trará justiça. Devemos lembrar que vale a pena toda a experiência dos conflitos, toda a experiência dos aflitos, amigos de Deus, que todos os esforços feitos nos mostram que a aflição não é a prova certa do desagrado divino, e que fins importantes podem ser alcançados por meio de provações. Mesmo em meio à dor, devemos nos lembrar de que Deus é fiel e que seu silêncio pode ser um caminho para o crescimento e refinamento da nossa fé. Assim somos chamados a persistir, crendo que a recompensa de nossa fidelidade virá. Então, esses 2 capítulos nos ensinam que, apesar do silêncio, muitas das vezes, de Deus, as nossas orações, aos nossos questionamentos, às nossas perguntas, ao entender o porquê que sofremos, porquê que temos tanta dor nesse mundo, devemos nos manter fiel a Ele. Devemos buscá-lo de todo o nosso coração. Devemos guardar os seus mandamentos no nosso coração, entendendo que o bem mais precioso que temos é Ele. O bem mais precioso que podemos ter é Ele em nossos corações. Que podemos perder tudo. Perder emprego, perder nossa família, podemos perder nossas casas, podemos perder tudo, mas se tivermos Deus em nosso coração, se tivermos Deus como a razão do nosso viver, como aquilo que nos dá propósito, aquilo que nos dá a direção, teremos tudo em nossas vidas. Deus, Ele tem que ser mais que suficiente para nós. Deus, Ele quer ser mais que suficiente para a nossa vida. Por isso que devemos botar toda a nossa fé, toda a nossa fidelidade nele, para que a gente possa desenvolver a nossa fé madura, a nossa espiritualidade verdadeira. O livro de Jó nos ensina a sermos verdadeiramente espirituais, a sermos verdadeiramente maduros em nossa fé. Os irmãos têm alguma contribuição, alguma dúvida, uma pergunta? Se não tiver, vamos estar passando agora para o nosso momento ofertório. Não sei se o Mateus está lá atrás. Já está aqui, ó. Viu? Só falar o nome que aparece. Mateus. Apareceu, viu? Vamos estar fazendo agora o nosso momento ofertório, entregando nossos dízimos, nossas ofertas no altar do nosso Deus. Acreditando que Ele é bom, Ele é fiel, e confiando de que é através da nosso dízimo, nossa oferta, que mantemos a casa dele, mantemos as contas em dias, os pagamentos em dias. É a partir desse reconhecimento, desse ato de abrir mão de algo precioso, muitas das vezes, algo que com certeza Deus Ele vai multiplicar para que não faça falta, é uma forma de generosidade, uma forma de amor. O dízimo, a oferta, ela é usada para o crescimento do reino de Deus. É para que o reino de Deus ele possa crescer através de pagamento de contas, para poder manter a igreja funcionando, através de pagamento de salários, através de impostos que infelizmente a gente tem que pagar. Então é através do dízimo da oferta que conseguimos manter a igreja funcional. A igreja como prédio, como instituição. Porque a igreja como corpo, ela continua funcionando, independente de prédio, independente de instituição. Mas precisamos de um tempo para que a gente possa se reunir em comunidade, para que a gente possa ter o nosso culto juntos, podemos adorar a Deus juntos. Imagina,
chegando 50 pessoas, 70 pessoas dentro da casa do irmão Eli, lá para fazer um culto. Vai dar? A gente vai ficar apertadinho, dá, a gente dá um jeitinho lá, não encaixa. Então por isso que a gente tem um tempo, para que durante a semana a gente se reúna, nos nossos PGs, nos nossos grupos afins, mas chegue naquele dia, naquela quarta-feira, naquele domingo, a gente possa se reunir todos os grupos afins, todos os PGs, para que a gente possa cultuar o nosso Deus e aprender e se aprofundar mais na palavra dele. Porque a verdadeira espiritualidade, a verdadeira fé, vem através de um amadurecimento, um conhecimento da palavra do nosso Deus. Não vem através de algo assim do nada. Vem através da leitura e de conhecer mais é Deus, através da palavra dele. Então, vamos trazer nesse momento nosso dízimo, nossas ofertas, confiando de que ele é fiel em tudo. E aproveita esse momento também para cumprimentar o seu irmão, abraçar, dar aquele abraço, dar aquele cheiro gostoso. Minha avó chamava a palavra que o beijo era um cheiro, né? Vem aqui, meu neto, para te dar um cheiro. Então dá aquele abraço, matar a saudade, né? Às vezes a gente já se vê há um tempo. Então faça desse momento de alegria, de entrega, no altar do nosso Deus, nosso dízimo, nossas ofertas, entrega principalmente a sua vida, para que você seja usado por Deus, para que o reino de Deus venha crescer cada vez mais. Amém? Pegou o microfone. Meus problemas eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, sei tudo posso em Deus. É Ele quem fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Amém. Vamos estar orando. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado pelas suas bênçãos, suas maravilhas que você tem feito em nossas vidas, Pai. Venho te entregar nesse momento os dízimos, as ofertas que foram lançadas no teu altar. Te
te entregar nossas vidas que a gente colocou no teu altar também, Pai. Peço que o Senhor esteja dando sabedoria à administração da tua casa, para que possa fazer o uso desse dinheiro da melhor forma, cumprindo todos os nossos compromissos que a gente tem assumido, Pai. Peço que o Senhor esteja multiplicando cada vez mais, Senhor Deus, os nossos valores que a gente tem colocado no nosso altar, que a gente possa viver realmente as suas bênçãos, as suas maravilhas, entendendo que a maior bênção em nossas vidas é ter o Senhor em nossos corações. E que o restante é só um acréscimo que o Senhor nos dá, Pai. Essa oração que eu te faço, por mais Cristo, amém e amém. Então vamos agora nos... Peraí, o pastorzão vai falar. Passar aqui a palavra, pastor. Deus continue te abençoando, meu querido. Eu tive que me ausentar, que a igreja foi ofertar amor ao povo da Muriçaba. Então a gente estava ali conversando com a presidente da Associação de Moradores e nós, como igreja, continuamos a fazer o extraordinário de Deus também naquelas vidas. Tá? É muito bom fazer o bem. Eu queria só dar minha... Joga uma luz aqui para mim, Daniel. Não sei se é porque eu estava na rua. Uma contribuição pequena sobre o porquê e para quê. O problema é que nós não começamos... Aí Deus já mandou uma luzinha. Tá vendo como que Deus é maravilhoso? Nós até hoje nós não aprendemos. Nós somos grandes bebês. Sabe por quê? Quando a gente tem os nossos filhos, a gente esquece que nós somos filhos de Deus, né? E Deus é Pai. E aí, quando você tem um filho, principalmente avô também, o que você fala para o seu... Come brócolis, né? Come fruta, legume, verdura, não é isso? E aí, o que a criança fala? Por que eu vou comer isso? Né? Você chega para o seu sobrinho, para o seu neto, para o seu filho e fala assim, você precisa comer fruta, legume, verdura. E ele pergunta, né, mas por quê? E qual é a sua resposta? Para você crescer forte, bonito, saudável. Então, a questão do porquê e para quê é uma coisa que a gente ainda não aprendeu. Eu acredito que a humanidade não vai aprender nunca o porquê e o para quê de Deus. Mas lembra, Deus é Pai. E Ele nos dá. E se Ele manda a gente fazer, está tudo aqui. O que Ele manda a gente fazer, a gente precisa fazer. Agora, o porquê e o para quê é dele. Nós só precisamos ouvir a palavra e seguir a palavra. Porque lembra, todas as vezes que você tiver essa dúvida, lembra do FLV, frutas, legumes e verduras. Você vai dar um brócolis bem sem sal, só na água, maravilhoso, né? Delicioso. Quem ama brócolis? Ó, eita, glória a Deus. Mas só na água, sem sal, sem nada? Sem sal. Isso aí. E ao dente, para a gente sentir, né? E aí, a criança não gosta, dificilmente a criança gosta. Mas você manda ela comer e ela pergunta, mas por que eu tenho que comer esse negócio verde? Por quê? Aí você explica, para quê? Então é assim somos nós. Quando nós queremos saber o porquê e o para quê, aqui ó, a resposta está tudo aqui. Amém, queridos? Vamos então nos dividir em classes e os corais estarão se organizando aí nos seus ensaios. Lembrando que nós estamos no mês de aniversário, nós estamos fazendo também a campanha da construção do templo. Cada bloco de concreto nós arredondamos, é menos, mas nós arredondamos para R$4 para ficar mais fácil a conta. Então, você que puder contribuir com 1.000, ótimo. Com 100, bom. Com 10, ótimo. Com 1, ótimo. Mas continue contribuindo, porque você precisa fazer parte desta linda história que Deus está construindo e desenhando aqui em Campo Maior. Eu quero que você
faça parte disso, para quando nós estivermos com o templo cheio de crianças aqui, cheio de famílias, e você olhar esse templo bonito e aconchegante, e você falar assim, ó, eu fiz parte dessa história. Meu nome está aqui, ó, em um bloquinho desse aqui, pelo menos o meu nome está aqui. Então, queridos, vamos fazer a diferença neste bairro, vamos continuar fazendo a diferença nesse bairro. Que o Eterno abençoe e guarde cada um de vocês. E com uma oração silenciosa encerramos o culto desta manhã. Shalom. Então, foi muito bom ter você aqui conosco. E eu tenho certeza que o Eterno falou profundamente ao seu coração. Esteja sempre ligado e ligada na Palavra de Deus. Até a próxima vez. Shalom.